Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a terceira parte então da nossa aula sobre o consumo máximo de oxigênio. Bueno, olha só gente, quando a gente pensa no VO2, o VO2 ele também é afetado pelo envelhecimento. Como? Olha só, quando a gente envelhece, nós entramos em sarcopenia. A sarcopenia é a perda progressiva dos sarcômeros. Os sarcômeros são a unidade funcional da musculatura. Consequentemente, nós estamos tendo perda de massa muscular. O que isso vai gerar? Se eu estou perdendo massa muscular, eu vou ter diminuição de força. Além disso, vou ter menor potência. Ainda vou ter menor resistência muscular. Bom, mas se eu perdi força, eu vou ter maior dificuldade para o manejamento de cargas. Se eu perdi potência, eu vou ter maior risco de quedas e fraturas. E se eu tiver menos resistência muscular, mais fácil eu entro em fadiga, eu tenho maior fatigabilidade. Bom, e o que isso vai levar? Consequentemente, uma menor capacidade de gerar atividade física, o que vai acabar causando uma maior incapacidade do nosso corpo. E quando a gente acaba tendo menor atividade física e maior incapacidade, o que a gente vai gerar? Mais sarcopenia. Então a gente acaba entrando num ciclo muito ruim toda vez que nós estivermos em envelhecimento. Bom, vejam que interessante este gráfico aqui. Este gráfico ele faz uma comparação entre o VO2 de indivíduos que foram ativos, vejam que mesmo ativos tendem a ter uma perda do VO2 com o passar da idade, e aqui indivíduos sedentários. Mas vejam só que interessante. Vamos pensar aos 20 anos. Um indivíduo treinado e um indivíduo sedentário. Esse indivíduo treinado, vamos dizer que ele está lá com um VO2 de 62, por exemplo, e o indivíduo sedentário acaba tendo com um VO2 menor. Mas este indivíduo treinado, quando ele tiver 70 anos, vejam aqui, o VO2 dele está quase em 35, 34. Bom, vamos pensar agora o sedentário. O sedentário com 20 anos, o VO2 dele está aqui em 30 e poucos, 38. E com 70 anos, como é que ele está? Com menos de 25 mililitro quilograma minuto. O que isto quer dizer? Lembrem do limiar de independência funcional, que era 25 mililitro quilograma minuto. Ou seja, este indivíduo aqui, ele está realmente dependente. Ele passa a ser incapaz. Por que isso? Porque ele não treinou ao longo da vida. Ou seja, gente, para que nós tenhamos um envelhecimento seguro, é necessário treinamento para o desenvolvimento do nosso VO2 máximo. Vejam que loucura! Nós temos com o envelhecimento uma perda média de 7 ml quilograma minuto por cada década da nossa vida. Ou seja, vamos perder? Vamos. Mesmo treinando ou não? Sim. Qual a vantagem? Quem treina tem valores maiores e a gente não se aproxima daquele valor crítico de limiar de independência funcional. Ok? Bom, se é um marcador aeróbio,
fundamental que nós mantenhamos o treinamento aeróbio desses indivíduos. Mas se a gente pensar naquela lógica anterior, em termos de sarcopenia, nós também precisamos entender que na terceira idade existe uma necessidade muito grande do treinamento de força. Porque o treinamento de força mantém massa muscular e nós evitaremos a sarcopenia. Isso vai fazer com que nós mantenhamos esses idosos mais tempo sem ter problemas de incapacidade funcional, ok? Bom, vamos pensar agora, gente, um pouquinho como é que se comporta o nosso VO2 quando nós somos submetidos a algum tipo de treinamento. É dessa forma. Ou seja, vamos analisar o consumo de oxigênio a partir de um teste retangular. Vejam, o indivíduo está em repouso, inicia o exercício, ou seja, o teste ele é retangular. Aqui está, ó, início do exercício, final do exercício. Vamos ver que interessante. Nós estamos medindo o consumo de oxigênio. Vejam que o exercício ele é iniciado. Porém, o consumo de oxigênio não consegue acompanhar a carga que foi estabelecida. Ou seja, o sistema aeróbio ele é incapaz de suportar a plenitude dessa carga que foi gerada aqui. O que vai acontecer? É necessário que o sistema anaeróbio contribua para esse processo para que a gente possa sustentar a carga, enquanto o sistema aeróbio vai se adaptando à nova carga. Mas veja que interessante, a carga subiu, o sistema aeróbio não conseguiu acompanhar. Nós geramos aqui uma área. Essa área nós chamamos de área de déficit de oxigênio. Ou seja, nós estamos com dificuldade de entregar o oxigênio suficiente. O que vai acontecer nessa área aqui? Nós vamos ter aumento da frequência cardíaca, nós vamos ter aumento da temperatura corporal, mas metabolicamente ocorre um grande aumento da produção de lactato. Por quê? Porque justamente nós estamos recrutando o sistema anaeróbio para que ele possa nos auxiliar. Isso vai gerar algum grau de acidose, e uma menor quantidade de oxigênio, uma menor entrega de oxigênio no tecido muscular, ok? Bom, logo em seguida, nós vamos estabilizar o nosso VO2 com a carga que nós estamos fazendo. Neste ponto aqui, que nós chamamos de estado estável, e nós vimos isso na nossa primeira aula, nós também chamamos de, que é a mesma coisa, steady state de oxigênio, ok? Logo depois disso, gente, vejam só, a carga foi retirada abruptamente, mas o nosso consumo de oxigênio vai descendo aos pouquinhos. Como é que a gente chama essa área aqui? Uma área de débito de oxigênio, ou seja, o nosso consumo de oxigênio continua alto, mesmo que a carga já tenha descido. E isso a gente chama de EPOC. O que passa a ser a EPOC? Então, um sistema de pagamento desse déficit que foi gerado anteriormente. O que nós vamos fazer aqui? Metabolização do lactato e dos hidrogênios, menor frequência cardíaca,
vamos ter ressíntese de ATP e da creatina fosfato, vamos retirar o lactato, vamos oxidar este lactato, nós vamos restaurar o oxigênio da mioglobulina, nós vamos restaurar os efeitos termogênicos da temperatura central, nós vamos ter efeitos termogênicos de hormônios, nós vamos restaurar a frequência cardíaca, a ventilação e outras funções fisiológicas. Isto é a EPOC, ok? Bom, mas existe mais uma questãozinha que eu quero conversar com vocês, que vejam bem, a EPOC, ela depende da duração do exercício. Quanto menor for o exercício, menor a EPOC. Quanto maior for o exercício, maior a EPOC. Bom, o que mais pode alterar este consumo de oxigênio? Um negocinho chamado de economia de movimento. Ou seja, essa economia de movimento passa a ser uma alteração mecânica do movimento. Conforme nós vamos treinando, nós vamos melhorando a técnica de execução do movimento. Nós vamos transformando esses exercícios em exercícios mais econômicos. E se nós estivermos em exercícios mais econômicos, nós vamos estar consumindo menos oxigênio, ok? Então, olha só. Essa linha mais alaranjada, nós temos um indivíduo pouco treinado. E aqui nós só temos um indivíduo mais treinado. Vejam que indivíduos pouco treinados acabam consumindo mais oxigênio num mesmo exercício do que um indivíduo mais treinado. Consequentemente, vai cansar mais rápido. Quando a gente analisa o início do processo, a gente vê que provas de curta duração não existem grandes mudanças, mas conforme as provas vão aumentando daqui o tempo, a sua duração, nós vamos ter uma economia de movimento, nós vamos ter menos consumo de oxigênio, consequentemente, nós vamos ter uma economia no substrato energético. E isto vai gerar um melhor desempenho na prova. Ok, gente? Bom, VO2 é um mundo que nós podemos conversar. Tivemos aqui 3 vídeos. Por enquanto é isso e logo a gente volta com mais informações. Fica um abraço e até breve.